Bom, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula hoje. Vamos falar um pouquinho do primeiro parágrafo, vamos falar um pouquinho também da proposta de intervenção. Eu quero ser bem objetivo no modo como explicar esses dois pontos, porque considero, como já disse para vocês algumas vezes, a redação do Enem como uma redação muito formatada. Então, não importa muito o tema que cai, a estrutura é basicamente a mesma. E se a gente consegue garantir bem essa estrutura, a chance de ganhar uma nota maior, de ter uma avaliação melhor, fica mais alta. Tá? Então essa chance aumenta bastante. É por isso que eu vou me concentrar hoje nesses dois pontos. Na semana passada a gente falou do planejamento como um todo da redação do Enem. Hoje eu quero mostrar mais ou menos como é que tem que ser o primeiro parágrafo e mais ou menos como tem que ser o último parágrafo. Obviamente há espaço para criatividades, mas como o professor precisa sempre indicar aquilo que é mais recorrente, é o que eu pretendo fazer nesse encontro de hoje. Então eu vou começar falando do primeiro parágrafo, tá? Do parágrafo 1, do parágrafo 1º. Então, em geral, a apresentação que a gente faz desse primeiro parágrafo é sempre tentando começar sobre o tema ou assunto, que é algo bem geral. Só pegar uma caneta para marcar. Então, a gente sempre começa aqui pelo tema ou pelo assunto, que é algo bem geral, tá? Ano passado, por exemplo, foi cinema, a gente pode falar do assunto que é arte. Depois a gente passa para o recorte, e isso a gente deixa mais específico. O ideal aí é que a gente já traga a frase tema do Enem, para não ter nenhum problema de fuga ao tema. E, finalmente, a gente apresenta a tese, dá a nossa opinião sobre isso. Então, a sequência do primeiro parágrafo tem que ser mais ou menos essa. Então, se você quer conquistar o seu leitor lá, que no caso é seu avaliador, quer começar garantindo uma boa nota, é importante que esse primeiro parágrafo tenha essa estrutura. Fale de algo mais geral, seja do tema ou do assunto, recorte de preferência trazendo o elemento específico da frase tema do Enem e depois termina com a sua opinião, com a tese que você está apresentando. Então tem um jeito da gente fazer essa abertura, esse tema inicial, e o primeiro jeito é a gente partir para uma abordagem histórica. Tá? Nessa abordagem histórica, algumas expressões podem ajudar para a gente começar a redação. Então eu posso começar como ao longo dos anos, blá blá blá, ou durante muito tempo, blá blá blá, ou ainda a história tem mostrado, blá blá blá. Claro que aqui nessa abordagem histórica você também pode começar trazendo eventos da história. Então há quem traga, por exemplo, o início do cinema, ou o início do capitalismo, ou o início, enfim, da vida humana na Terra. Não importa muito como começar isso. Importa que essa abordagem histórica, quando você trouxer, engate um elemento que seja sobre o tema ou sobre o assunto. Esse que é o ponto essencial. Bom, introduzida essa impressão, a continuidade seria: o cinema foi utilizado como? Então vou voltar aqui, ó. Ao longo dos anos, o cinema foi utilizado como? Ou, durante muito tempo, a segregação de pessoas a direitos básicos. Vamos lembrar que no tema do ano passado, a discussão de democratização do cinema tinha a ver com o fato de que muitas pessoas não têm acesso à sala de cinemas. Então a gente pode falar que a segregação a esses direitos é também um tema mais geral. Veja, não é só de cinema o assunto, o tema principal, pode ser dos direitos ou da exclusão das pessoas a esses direitos. E, finalmente, a história tem mostrado que a arte foi encarada ou tem sido encarada como blá blá blá, tal. Então esse é um jeito da gente olhar para o primeiro parágrafo, especialmente para o começo desse primeiro parágrafo, numa abordagem mais histórica. Um segundo jeito é a gente trabalhar com a noção de citação. Nas redações nota 1000 que a gente tem estudado, essa citação é muito frequente, e muito frequente no primeiro parágrafo. Por quê? Porque é um jeito que os professores de cursinho no Brasil inteiro têm de mostrar para o aluno como começar e terminar do mesmo jeito a redação. Então, se eu começo fazendo uma citação, seja da Constituição Federal, como a gente está vendo aqui na sugestão,
seja de algum autor, de algum filósofo, de algum filme, livro, obra de arte, etc., eu consigo puxá-la na proposta de intervenção, no final, fechando com essa ideia de citação. Então, esse ponto é fundamental para fechar uma ideia geral na redação, para ter um início e uma conclusão baseadas numa mesma perspectiva. Por isso que muitos professores têm ensinado essa estratégia, e a gente percebe isso nas redações nota 1000. Então, assim, para quem me pergunta, professor, onde eu coloco a citação? A minha sugestão é, coloca no primeiro parágrafo, se possível, se couber, e depois volte no último parágrafo, de preferência, tá? Ainda assim, se não couber, no segundo parágrafo e volte no último parágrafo. Sempre voltar no último parágrafo na citação. Bom, mas vamos lá. Que tipo de expressões eu posso usar para introduzir a minha citação? E isso pode ser no começo da redação, tá, gente? A gente está falando do primeiro parágrafo. Então, eu posso começar a minha redação do Enem, o meu primeiro parágrafo assim. Segundo fulano de tal, esse xxx pode ser um filósofo, um artista, um autor de livro, enfim, um escritor, qualquer pessoa. Tá? Depois eu vou para a continuidade. Um outro jeito é de acordo com, né, que tem o mesmo valor, ou no filme tal aqui, ou a Constituição Federal de 88. Como é que eu continuo? Então, vamos lá. Segundo fulano de tal, a arte existe para blá blá blá. Ou, de acordo com fulano de tal, o homem necessita da arte para blá blá blá. A Constituição Federal de 88 assegura o direito de todos, blá 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 blá. No filme, blá 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 blá, a arte ou cinema é retratado como blá 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 blá. Vejam, esse também é um jeito da gente começar o primeiro parágrafo, começar a redação e garantir lá que a gente está dentro do tema, dentro do assunto, e não vai fugir durante a redação. Esse é um ponto que é extremamente importante, porque fuga e tangenciamento, que é o que o Enem considera, por exemplo, falar só de cinema, mas não falar de democratização, no caso do tema do ano passado, o tangenciamento é algo muito comum nas redações. Tá? Então, esse é um jeito da gente fugir do tangenciamento. Finalmente, um último jeito que a gente tem para começar esse primeiro parágrafo é partir de ideias gerais e depois ir para o elemento mais específico, mais particular. Então, começar com um assunto, não precisa ser histórico, pode ser falando só do tema mesmo, e depois particularizar isso, de preferência, como eu disse, focando o tema do Enem do ano, a frase tema. Então, eu posso começar, por exemplo, com de modo geral, ou é fato que, ou a arte, o cinema, blá blá blá. Como é que a gente continua isso? Vejam lá, ó. De modo geral, a arte ou cinema tem a função de... veja, eu não estou fazendo citação, eu estou assumindo que isso todo mundo já sabe. Né? É fato que o homem necessita da arte para... Ou é fato que as pessoas têm o direito ao entretenimento, à cultura, etc. Aí, finalmente, a arte, o cinema... pode ser entendido como blá, 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 blá. Tá? Então, esses são 3 jeitos da gente começar. Essa seria a primeira parte do primeiro parágrafo. Depois, na segunda parte, precisa fazer o recorte do tema, ou seja, ir para o específico, que é aquilo que eu tenho insistido com vocês, de não fugir, não tangenciar aquilo que o Enem pede. Tá? Como é que eu faço isso? Então, você falou... seja do fator histórico, seja do fator da citação, seja do fator geral, recorta, vai para o específico. Por exemplo, um jeito muito bom é, se a frase tema falar do Brasil, coloca no Brasil. Comece com no Brasil. Então você pode falar assim, a arte é entendida como um direito a todos os seres humanos. Ponto. No Brasil, aí você discute a questão no Brasil. Por quê? Porque o tema fala da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, se eu estou pegando esse tema, que tem um recorte aí de região, eu insiro isso no Brasil. Vejam que o único dos temas que eu estou me lembrando bem agora aqui de cabeça, que não pedia esse recorte regionalizado, foi o da manipulação de dados. Porque era manipulação do comportamento do usuário a partir do controle de dados da internet. Não falava no Brasil. O restante dos temas que me vem à cabeça são todos referentes ao Brasil. Tá?
Então, um outro jeito da gente fazer o recorte. No entanto, o acesso ao cinema, atualmente, o acesso ao cinema, ou na vida real, essas expressões são chave para começar o recorte. Depois, como é que a gente continua? Olha, no Brasil, o acesso ao cinema, ou, no entanto, o acesso ao cinema tem sido um direito negado a milhões de brasileiros, ou atualmente a realidade de exclusão persiste, etc, etc, etc. Tá? Então, como é que ficaria depois disso a apresentação da tese? Bom, aí eu insiro expressões para dizer qual é a minha opinião sobre tudo isso. Então eu digo algo como, nesse contexto é preciso que, é necessário que, ou por isso deve-se, blá blá blá, ou portanto entende-se que, e continuo com exigir do poder público do Estado a garantia desse direito a todos, ou assegurar o acesso democrático ao cinema a todas as pessoas, ou garantir o direito à arte, blá 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 blá. Tá? Então é apontar a tese, apontar o que eu estou defendendo aqui, que estava lá no nosso planejamento, na aula anterior. Tá bem? Então, resumindo, como é que ficaria esse primeiro parágrafo? Um exemplo aqui. Tá? A Constituição de 88 assegura o direito de todos à arte, blá 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 blá. No entanto, o acesso à arte do cinema tem sido prejudicado no Brasil por causa disso, disso, daquilo outro. Portanto, entende-se que é papel do Estado a garantia desse direito, blá, blá, blá. Então, vejam, é essa a estrutura básica que precisa ter o primeiro parágrafo. Algo muito geral no início, que está aqui, muito geral, falando da Constituição, direito. Depois eu já digo do acesso à arte do cinema, especificamente no Brasil, então eu já faço aquele recorte para não fugir, não tangenciar. E, finalmente, eu apresento a minha tese, tá? Dizendo que é papel do Estado garantir o direito para essas pessoas. Então, essa estrutura básica do primeiro parágrafo tem que ser garantida. Bom, vou falar um pouquinho da proposta de intervenção. Depois eu abro para as perguntas de modo geral que vocês tenham sobre o primeiro parágrafo também. Então, a proposta de intervenção, em primeiro lugar, obviamente, ela tem que ser articulada com a redação. Então, eu tenho que fazer uma proposta que tenha a ver com a discussão que eu estou fazendo ao longo do tema. Então, se eu digo, por exemplo, que o problema é do Estado, que não dá acesso às pessoas, eu tenho que falar como é que o Estado vai resolver esse problema. Se eu digo que o problema é porque os proprietários dos cinemas não colocam cinemas nas periferias, eu tenho que fazer uma proposta que seja direcionada a eles. E assim sucessivamente. Se não, eu posso até ganhar um pouco de nota na proposta, mas não vou ganhar a nota plena, que são 200 pontos. Tá? E o mais importante, gente, é iniciar esse parágrafo fazendo essa articulação com a redação. Então, se você está discutindo o tema da redação, comece esse último parágrafo com alguma coisa mais ou menos assim, ó. Portanto, medidas são necessárias para blá, blá, blá. Por quê? Porque aí você está garantindo que este último parágrafo, que é o parágrafo da proposta de intervenção, está relacionado com o que você falou antes. Porque o portanto significa que a gente tem que levar em conta o que você falou antes. Tá? Então, um jeito de garantir essa articulação é fazendo um último parágrafo mais ou menos assim. Não precisa ser exatamente assim, tá? Mas tem que ser mais ou menos assim. Essas propostas têm que ser viáveis e têm que ser concretas, então não pode ser algo mirabolante, algo que não vai funcionar. E são 5 itens avaliados, cada um desses itens com 40 pontos, o que soma lá depois os 200 pontos da proposta de intervenção, lembrando que ela tem que respeitar os direitos humanos, do contrário a proposta pode ser toda invalidada. O primeiro item que eu vou citar aqui é o agente, que responde à pergunta quem vai realizar a intervenção, quem vai realizar a proposta, quem vai realizar a ação. Que é um jeito que é legal de começar. Então, cabe ao Ministério, cabe ao Estado, cabe ao Poder Executivo, etc. Né? Ou o Ministério da Cultura, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Educação, etc. Juntamente com blá, blá, blá. Tá? Então, se eu quero juntar mais de uma pasta, eu posso usar esse juntamente com. Mas um elemento que é essencial para ganhar os 200 pontos da intervenção é colocar o agente, quem vai fazer. De preferência com maiores detalhes. Estado é uma palavra muito aberta, governo é uma palavra muito aberta, pessoas é uma palavra muito aberta. Então você vai ganhar menos nota com isso. Às vezes até anulado, dependendo do processo de avaliação que foi feito
pelos corretores, tá? O processo de avaliação foi feito por eles. Então, o ideal é sempre detalhar esse agente. O segundo, obviamente, é a ação. O que esse ministério, o que esse agente vai fazer? Vai promover sessões, por exemplo, de cinema, construir espaços de cinema, ampliar o acesso de cinema. Bom, aí depende da ação que você quer que ele promova. Tá? Um ponto que é importante é sempre ter claro que, enquanto o Poder Executivo, que é o governo federal e todos os seus ministérios, agem, promovem as coisas, o Poder Legislativo, especificamente o Senado e a Câmara Legislativa, eles fazem leis. Então tem que ter um cuidado só para saber disso, tá? Ó, o Poder Executivo executa, o Poder Legislativo legisla, ou seja, faz leis. Não confunde isso, tá? Então o Poder Executivo fazer leis não pode. E o Judiciário executa as leis. Então eu acho que o Poder Judiciário, ao Poder Judiciário, só cabem propostas de intervenção quando ferir direitos a partir de crimes. Então eu lembro da Lei Seca, lembro da Lei Maria da Penha, que caiu aí em alguns Enems passados, aí caberia uma ação vinculada ao Poder Judiciário. No restante, não nos interessa muito trazer o Poder Judiciário para a proposta de intervenção. O terceiro é o modo ou meio como essa ação vai se concretizar. Usem a expressão por meio de. Tá? Eu vou bater nessa tecla aqui. Tem que ter a expressão por meio de. Porque senão o corretor não vai identificar o meio e o modo e você vai perder nota. Então facilita a vida do corretor e ganhe nota. Coloque por meio de. Como é que essa ação que a gente tinha colocado aqui, que são sessões, espaços, ampliar o acesso, como é que essa ação vai acontecer? Por meio de parcerias com alguém, por meio de projetos de editais de seleção de alguma coisa, por meio de patrocínios de alguma coisa. Tá? Então diga, por meio de, e acrescente. Tem que dizer, tá, gente? Por meio de. Senão, não vai rolar. Você vai perder nota nesse quesito. O quarto ponto é o efeito que essa ação vai ter. E é sempre bom usar palavras que indiquem, então, para que ela será realizada. Palavras que indiquem finalidade, como com o intuito de, com a finalidade de, com o objetivo de, ou para garantir. Tá? Então, com o intuito de democratizar o acesso, com a finalidade de aumentar ou democratizar, com o objetivo de reduzir, aumentar, democratizar, para garantir o acesso, para garantir a democratização do acesso, etc. E, finalmente, o último é um detalhamento, que é aquilo que eu disse, dê o maior número de detalhes possível da ação, do agente, do meio, do efeito, que é assim que a gente consegue. Por exemplo, a gente poderia dizer que essa ação poderia ser feita a partir do uso das escolas, dos espaços de escolas, em especial no final de semana, para toda a comunidade que aquela escola congrega. Tá? Um outro jeito é especificar os tipos de editais que a gente tinha falado, editais que promovam. Então, editais que promovam sessões gratuitas de cinema para as pessoas de baixa renda. Então, aqui eu estou detalhando tudo que eu quero da minha proposta. Quanto mais detalhes, mais nota. Ou apresentar uma explicação. Por exemplo, usar as escolas como um lugar para divulgar o cinema, já que o número de salas de cinema é pequeno. Então, aí você está dando uma explicação de por que usar as escolas como espaço de cinema. Então, esse ponto é extremamente essencial. Então, resumindo, esse último parágrafo poderia ficar assim, ó. Portanto, medidas são necessárias para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Blá, blá, blá. Né? Cabe ao Ministério da Cultura promover editais, aí detalhar esses editais, a fim de, com isso, o direito à cultura garantido na Carta de 88 será respeitado. Veja, nessa brincadeira que eu fiz do resumindo aqui, é porque lá no primeiro que eu tinha terminado, né, no primeiro parágrafo que eu tinha terminado, eu falei da Carta de 88, da Constituição. Aí eu volto aqui no último parágrafo, que é aquela dica que eu falei para vocês. Toda citação que rolar no texto de vocês, tentem trazer no último parágrafo, pelo menos uma delas, né? O ideal é trazer uma citação só, porque é um jeito melhor de garantir que ela volte no final. Tá? Citação, estou falando de Constituição, de um autor, etc. Tá? Agora, lógico, se eu trouxer dados, se eu trouxer outros elementos para congregar, para agregar
na minha redação, isso não vai perder nota de maneira nenhuma. Tá? Bom, então a proposta que eu tenho para vocês é fazer 2018 e 2019 desse jeito aqui, a partir dessa conversa de hoje, ou refazer, para quem já fez, desse jeito a partir da conversa de hoje. Eu vi no e-mail que eu sugeri para que vocês mandem as coisas lá para mim, né, as redações para mim, que já estão chegando algumas redações do Enem. Então, em breve, vocês vão receber essas correções. Eu vou começar a responder as perguntas aqui. A Sara tem uma primeira pergunta, que é: professor, quando eu for citar algum órgão de pesquisa, como o INCISA, que já esteve nos textos básicos do IBGE, precisa colocar por extenso também? Então, não, Sara. Se o nome for conhecido, não precisa, como IBGE, CNI, Confederação Nacional da Indústria, STF, todos os nomes que são bem conhecidos não precisam ser citados por extenso. No entanto, se o nome não for conhecido, tem que trazer. Tá? A Jude Magir diz assim: professor, ouvi dizer que o primeiro parágrafo deve ter no máximo 3 linhas e que não deve responder a nenhum porquê. Isso está correto? Não, Jude. O primeiro parágrafo, se a gente olha os textos nota 1000, eles têm no mínimo 4 linhas. No mínimo 4 linhas. Eu sempre digo ter de 4 a 7 todos os parágrafos. Então, um bom primeiro parágrafo tem no mínimo 4 linhas, porque ele precisa explicar bem o caminho que você quer percorrer. Então, no mínimo 4 linhas. E ele não tem que responder a nenhum porquê. Não necessariamente. Se você termina o primeiro parágrafo com aquela tese que eu apontei ali, já é uma indicação de como você está respondendo. Tá? A Heloísa: professor, eu preciso trazer o tema da redação no primeiro parágrafo? Sim, Heloísa, é obrigatório trazer o tema, não necessariamente a frase tema, mas o tema tem que trazer. O primeiro parágrafo, no caso de 2019, tem que tratar de cinema, tem que tratar de democratização. Talvez você não precise entrar no detalhe do acesso, do direito, e nem no Brasil, mas tem que falar de cinema e tem que falar de democratização. Akira: tem algum site que disponibiliza as melhores redações das edições anteriores? Sim, Akira. Tem um aluno chamado Lucas Felpe, que fez uma coletânea com todas as redações nota 1000 que ele conseguiu juntar de alguns alunos. Tá? Eu vou achar isso aqui e já passo para você. É só um pouquinho aí. Enquanto isso, eu vou ver se tem mais perguntas, enquanto eu encontro, tá, Akira? Professor, posso... A Heloísa: professor, posso iniciar o parágrafo de conclusão dizendo em suma ou concluindo? Pode, Heloísa, mas o mais legal... Assim, em suma ou concluindo é como assim, então eu vou resumir o que eu falei, mas o mais interessante não é você fazer o último parágrafo para resumir, é você dizer, bom, qual a consequência de tudo isso? Não é resumir, o último parágrafo não é o resumo do que você falou. Tá? Não é, em suma, é o sinônimo de concluir ou de resumir. Tá? Então, eu diria, o melhor é palavras do tipo por isso, assim, dessa forma, portanto, que vai dizer, então, o que a gente vai fazer depois de tudo isso que eu falei? Tá? O que a gente vai fazer? Aí você consegue ter, eu diria, um aspecto maior, né? uma ideia melhor de que o teu texto está funcionando como uma proposta de intervenção. Né? Especialmente no último parágrafo, tá? Mais alguma? Eu achei aqui o material que eu estava prometendo aqui para a Akira. Akira, olha só, nessa reportagem aqui do G1, no final da reportagem do G1, há um link que você pode acessar as do ano passado, as melhores do ano passado, são 44.
Matheus Assunção, qual a minha opinião sobre o título da redação? Desperdício de linha, Matheus. Então, em geral, eu na época que corrigi as redações do Enem, os títulos vinham assim, por exemplo, a democratização do cinema no Brasil. Era o título. Daí começava o parágrafo assim. A democratização do cinema no Brasil é um problema, porque as pessoas não têm acesso. Quer dizer, vejam, não faz sentido fazer um título que repete o tema. O título tem que ser uma coisa assim muito surpreendente. Tem que ser aquele título que você fala, meu, que título bacana, que coisa maravilhosa. E isso é muito raro. Nesse link que eu estou enviando para vocês, né, que tem as redações nota 1000, vocês vão ver, são raros os títulos das redações nota 1000. E quando tem, é um título muito legal, porque o título tem que ser quase como um argumento, como uma coisa muito diferente. Tá? Então, uma das coisas que a gente poderia fazer no título é a partir da redação que a gente fez, ou da citação que a gente fez, fazer um título que sugerisse o que a pessoa vai ler depois. Não pode ser um título óbvio. Então, essa é a minha opinião. Se for para colocar um título óbvio, não coloque. Além de comer o espaço de uma linha, né? Tem gente que coloca o título e ainda pula uma linha. Jamais façam isso. Quem gosta de colocar título, coloca o título, começa na linha seguinte. O Enem a gente não pode perder linha, tá bem? Maria Eduarda. Professor, tem problema usar aspas na redação? Mais ou menos, Maria Eduarda. Se for para você usar aspas para significar uma palavra que você quer que tenha um outro significado, eu diria, olha, será que o corretor vai entender esse outro significado? Né? Aquilo que a gente faz assim do tipo, ele é muito legal para dizer que ele não é legal, para ser irônico, por exemplo. Não sei se o corretor ou os corretores vão ter a mesma leitura. Então eu diria, tome cuidado com isso. Então as aspas, deixo para os títulos. Eu estou colocando o título de um livro, de um filme, ou vou usar aspas para trazer a citação de um autor aí, tudo bem. Agora aspas na tua própria palavra, não. Eu diria não. Evite. Seja muito clara naquilo que você quer dizer.